vontade, tá? Você baixar aí o... Vou colocar na parte do lado. Amém, irmãos? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Estou muito feliz pela oportunidade a qual o pastor Mariano, né, e a pastora Esther nos concedeu, né, de estar aqui. A gente está matando a saudade, né? Faz tempo que a gente não se vê assim, né, irmã Alice, né, irmã Ramona? A gente congregou muito tempo juntos, né? E como a pastora Esther estava falando, né, irmãos, desde pequena, que eu sou do grupo de criança, né? E aí Deus, ele coloca propósito, né? Eu acredito que o pastor Mariano e a pastora Esther estão aqui num propósito com Deus. Eu e o Jean estamos em outro propósito também, né? E vamos entrar na palavra. O Jean vai também trazer a sua saudação. Boa noite. Amém. Cumprimento a sua paz do Senhor, amém. Meu nome é Jean, esposa da Ana Mirelle. E é uma honra estar aqui para falar do amor de Deus para vocês. O pastor Mariano, que sempre quando ele pregava ali, eu falava, pastor Mariano, eu quero ser que nem o senhor um dia. Não sei, acho que um dia eu falei pro senhor isso aí, né? Rapaz, não sei quem tem o privilégio de estar aqui na igreja, aqui no templo, né? De ouvir a ministração dele. Porque que nem eu fiquei até assustado, né? Porque eu falei assim, eu vou vir pregar para jovens adolescentes. Porque se fosse uma campanha lá, o pessoal, né? Sabe como que é a campanha, né? Como que eu vou ministrar para jovens e adolescentes? E a senhora acabou de falar aqui. E é nisso que eu creio também. É uma palavra pausada, que eu possa entender. Entendeu? Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, gente? A gente anotou algumas coisas aqui, alguns tópicos para falar para vocês, né? Para jovens, né? Adolescentes, mas também os outros que estão aqui também, para receber aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Glória a Deus. O tema é relacionamentos, né? E ali a gente, primeiro tópico, que eu e o Jean sentamos, conversamos, para falar com vocês, para a gente ficar mais à vontade, é sobre amizade. A primeira coisa que a gente queria falar é sobre a amizade, né? Porque a amizade entre jovens e adolescentes, elas são intensas, né? O jovem e o adolescente, não que eles não fazem nada, faz alguma coisa assim da vida, alguns trabalham, outros não, faz alguma coisa dentro de casa, mas elas são intensas porque quer estar junto, quer fazer as coisas junto, quer falar o que acontece no seu dia a dia. Eu sei porque eu já fui adolescente, eu já fui jovem também, eu sou jovem, mas jovem agora de outro nível. Jovem casado agora. Então, eu acredito que uma amizade de adolescente e jovens cristãos, ela tem que ser bem escolhida. Porque eu acredito, eu já somos pai agora, tem pais aqui que se preocupam com a amizade dos seus filhos, com quem que os seus filhos estão se relacionando, como a pastora Esther falou, com quem, aonde seus filhos estão indo, com quem que eles estão conversando. Essa pessoa, ela traz alguma coisa de referência para vocês. Vocês, a gente colocou aqui, vocês estão sendo influenciado ou influenciador, né? O que vocês estão passando para essa pessoa? O que essa pessoa está passando para você? Sobre amizade. Então, a amizade é uma coisa muito, muito importante. Porque Deus, ele nos chama e ele quer ser nosso amigo. Acima de que ele é nosso pai, ele também quer ser nosso amigo, nosso íntimo. E às vezes, a gente jovens e adolescente, a gente confia tanto em outras pessoas e Deus, ele olha lá do céu, ele olha para nós e fala assim, por que você não conta isso para mim? Por que você não é íntimo comigo igual você está sendo com esse seu amigo? Essa pessoa que você tanto confia, que você tanto conta as suas particularidades. E por que você não conta para mim? Então Deus, ele está fazendo essa pergunta para mim e para você. Você está sendo influenciado ou você é influenciador? O que você passa para essas pessoas que você diz que é seu amigo? O que essas pessoas que dizem que é seu amigo está passando para você? E ali nós vamos abrir em 1 Samuel, capítulo 20 e o versículo 16. Se você quiser anotar, para depois você também estar lendo na sua casa. Eu tô no celular aqui porque eu sou bem esquecido, né? Eu fui na casa do irmão, da irmã, fazer uma visita. Eu peguei a Bíblia e li o versículo e esqueci lá no banquinho. Por isso que eu tô com o celular hoje.
Eu sou muito esquecido. Cheguei aqui agora, coloquei a máscara no bolso. Cadê a máscara? Então o Jean aqui é esquecido demais, irmão. Amém? Ó, diz assim a palavra de Deus, 20:16 de 1 Samuel. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque amava com todo o amor da sua alma. Amém? Pode se sentar. Por que a gente colocou esse tópico sobre Davi e Jonatas? Alguns aqui conhecem, mas é para aquele que não conhece essa passagem da Bíblia. Os irmãos conhecem quando Deus chama Davi, que Davi ali ele começa a aprender com os Jonatas, tudo sobre uma guerra. E ali eles fazem uma aliança de uma amizade muito forte e uma amizade muito bonita na Bíblia. Se você for ler toda essa trajetória aí, Jonatas, ele se olha na Bíblia, olha pela Davi e ele até fica contra seu pai por causa de Davi, por causa da amizade que ele tinha com Davi. Porque ali ele fez uma amizade muito forte, uma amizade muito bonita, porque ele fala para Davi que ele é com Davi e nada vai acontecer com Davi se depender dele. E ali Davi fala para ele que ele pode passar por várias gerações, mas a casa de Jonatas ele não vai se esquecer. Então eu vejo assim, sobre uma amizade, que a gente olha para a Bíblia e olha referências sobre isso, a gente olha uma amizade assim, que essa pessoa, quando você vai conversar com essa pessoa ela tem que transmitir uma paz para você. Ela tem que transmitir algo de Deus para a sua vida. Porque eu acredito assim que quando alguém te influencia, irmãos, em alguma coisa, essa coisa tem que ser pro bem. A gente que é cristão, a gente tem que influenciar a pessoa pro bem, trazer a pessoa para dentro da igreja. Não que a gente que é jovem cristão não tem que ter amizade com pessoas que não é cristão. Não, tem que ter sim. Mas trazer essa pessoa para mostrar o Deus que você serve. Para mostrar para essa pessoa que Deus é maravilhoso, que Deus ama. Talvez você olhe para a sua vida e você fala, mas eu não tenho nada para oferecer. Eu não conheço tanto assim da Bíblia, eu não tenho tanto para falar. Mas através do seu testemunho, essa pessoa está olhando para você e vendo que você é um jovem de Deus. Olhando para você e vendo que você está ali adorando a Deus, que você não está se perdida ali no mundo. Você olha assim, eu quando era jovem, ou você olha as minhas amizades quando eu tinha, e você olha assim, eu que permaneci dentro da igreja, você olha para aqueles que não estão mais, aqueles que saíram, tá de outra maneira. Essa pessoa se perdeu. Então, irmãos, eu quero falar para você pode influenciar essas pessoas para o bem, trazer essas pessoas para a casa do Senhor, falar do amor de Deus. Ali onde você estiver, na sua escola, na faculdade, a gente está em pandemia, mas a gente usa nossas redes sociais para tantas coisas. Por que a gente não usa para falar do amor de Deus? Por que a gente não usa essa rede a qual nós temos para orar pela pessoa? Eu quero contar uma coisa para vocês. Esses dias, eu estava no meu status e ali tinha uma menina que eu conheço. E ali ela falava assim, eu não quero mais viver, eu quero acabar com a minha vida e tal. E, irmãos, o Jean já tinha dormido e eu perdi o sono. Eu perdi o sono. E eu não sou de perder o sono, já sabe. Eu deito na cama já dormindo. Então, e ali essa menina falava nos seus status assim. E aí eu pensei comigo, Deus, será que eu vou fazer alguma coisa ou será que eu fico na minha, eu fico quieta? Mas eu pensei, se Deus fez com que eu olhasse, e Deus ele coloca a gente como canal, como instrumento dele, então eu vou fazer algo. Não para me engrandecer, mas para engrandecer a Deus. Para mostrar para vocês podem fazer alguma coisa. E ali eu comecei a falar para ela que Deus amava, que Deus ele tinha algo preparado para ela, algo lá na frente, que Deus ele tem propósito na nossa vida. E aí eu fiz uma oração para ela pelo WhatsApp. E ali ela mandou para mim que estava chorando, e eu fiz uma oração para ela. E depois ela falou para mim que já melhorou, que estava bem. Então Deus quer usar você. Deus quer usar você em qualquer lugar. Você pode você pode conversar com seu amigo e falar do amor de Deus. Você pode orar pela essa pessoa. Deus quer usar você, Deus quer usar a mim. Deus quer usar todos. Não é porque você é adolescente, que você é jovem, não.
que você tem que esperar, né? Não, Deus quer usar você hoje. Deus quer fazer alguma coisa hoje pela tua vida. Amém? O Jean tem um testemunho para falar sobre isso, sobre amizade. Meu testemunho é que eu tava trabalhando no meu serviço, né? E tinha uma menina que ela era lésbica. A minha falando sobre a amizade que eu lembrei agora. E ela era lésbica, né? Eu como cristão, Jesus, né? Jesus ama o pecador, não o pecado, né? Mas mesmo assim eu conversava com ela normal. Eu sempre parava para conversar com ela. Eu esqueci o nome dela, mas sempre parava. Ela vinha, conversava comigo. Contava da vida dela. Eu falava, ó, Jesus te ama, Jesus não fica assim não fica triste não, Jesus quer você bem. E Deus me usava, eu não entendi aquilo, né, que Deus me usava naquele momento. Daí um dia ela parou pra mim e falou bem assim, chorando, né, falou assim, nunca ninguém parou pra me ouvir sobre a minha homossexualidade. Nunca ninguém parou pra me ouvir. Eu pensei, refleti também. E é verdade. Alguém parou para ouvir alguém aqui que é um homossexual, uma pessoa? Eu creio que tem alguém que conhece alguém. Né? Vocês já pararam para ouvir a pessoa? Por quê? E naquele serviço ali, eu falei, Deus, o serviço tá uma aprovação esse serviço aqui, né? Mas eu vou ficar... Então Deus continua lá no serviço lá. E Deus tinha um propósito. Aquela menina desabafou comigo, falou sobre a vida dela. Por que que ela optou? Por que que ela queria ser lésbica? O que aconteceu com ela na infância? Então você vai desvendando tudo, né? E eu falei para Deus, Deus, muito obrigado pela minha humildade. Eu não, no momento ali eu não entendi. Não entendi o que Deus queria fazer comigo. Só que eu parei e ouvi a pessoa. Então quando alguém vir perturbado, ou uma pessoa que você não conhece, ou seu amigo que está estressado, você para e ouve ele e pede para Deus uma palavra amiga. Porque eu sei que cada um de vocês tem uma palavra amiga para falar para alguém. Amém? Vocês têm, não tem? Então o pastor Maria, minha irmã Esther, não vai aprender aqui? Não vai aprender em lugar nenhum. Amém? Amém? Amém, gente? Então é isso que nós queremos passar para vocês sobre amizade. O que vocês quer passar para os seus amigos, né? O que vocês quer levar de testemunho, né? Que vocês são testemunho. Talvez você escuta uma palavra aqui, mas essa palavra é muito puxada para mim. Eu preciso ter essa responsabilidade. Sim, a responsabilidade começa cedo, sim. Eu acredito que quando Deus ele te chama, quando Deus tem um propósito na sua vida, Deus começa desde cedo. Ali Davi começou cedo a apacentar as ovelhas. Por que Deus levou Davi ali para apacentar as ovelhas? Porque Deus tinha algo grande para Davi lá na frente. Mas para isso Davi precisava começar desde lá de baixo, até estar lá em cima. Então Deus, ele tem algo para a sua vida. Deus tem algo para você. Você que é adolescente, você que é jovem, de influenciar vidas, de trazer vidas para Deus, conhecer Deus. Aleluia, Jesus. E para que você fala do amor de Deus, você precisa conhecer Deus. Você precisa sentir Deus. Para depois você levar Deus para outras pessoas. Amém? Glória a Deus. Outro tópico, nós queremos falar sobre relacionamento. Antes de a gente falar um relacionamento com Deus, vamos falar de relacionamento, porque aqui eu tenho jovens, né? Tenho adolescentes. Futuramente, né? Pretende namorar, pretende ter uma vida conjugal, né? E a gente vê que chega nessa época de se relacionar com outra pessoa, tem jovens e adolescentes pulando etapa. Eu estava conversando com o João sobre isso. Jovens e adolescentes pulando etapa. Você vê hoje em dia, tem meninas de 13 anos grávidas, né? E aí você fica triste, porque não com a criança ela traz algo triste para a vida da pessoa, mas lá na frente vai sofrer porque pula etapas, né? Ali não tem uma estrutura para receber uma família, receber uma criança. Ali não tem uma estrutura mental para receber uma criança. Uma estrutura talvez até financeira, né? E aí você vê que precisa ser falado sobre isso, né? Precisa ser falado dentro das igrejas também sobre relacionamentos.
para que esses jovens e esses adolescentes vejam como que é as coisas, né? E a gente que é casado, né? Os pastores que são casados sabem do que a gente está falando. E vocês que ainda tá solteiro, que ainda tá esperando em Deus, tem que aprender dentro da Bíblia. O que Deus fala sobre relacionamento, sobre um namoro diante de Deus, né? E ali a gente pegou, né, irmãos? E fomos abrir ali a Bíblia. Aleluia, Jesus. Ali sobre quando Jesus ele fala com Jacó. Quem conhece a história de Jacó? Jovens? Ainda não? Pode falar. Se não conhece, vai conhecer hoje, né? Um pouquinho só. Ali quando Jacó, ele estava ali naquele poço, né? E chega Raquel com seu rebanho ali para tomar da água daquele poço. Estou simplificando tudo, tá? Para vocês poderem entender, para a gente poder falar tudo o que a gente quer falar. E ali Jacó, ele olha para aquela mulher, para aquela menina que é a Raquel, e ele olha para ela e vê como a Bíblia diz que ela era formosa, que ela era bela, que ela era bonita na palavra de hoje. E ali Jacó olha para ela e acha graça, né? E ama ela nos seus primeiros olhos, assim. E aí a palavra do Senhor vai dizer que Jacó é levado ali até Labão, né? E os irmãos conhecem a história, alguns conhecem, que Labão fala para Jacó que Jacó tem que trabalhar para ter Raquel. Que não é de qualquer jeito, quero falar para vocês. Que não é de qualquer maneira. Ali ele teve que trabalhar para ter uma esposa. E hoje a gente que tem um cônjuge ou que não tem, a gente olha para aquela pessoa e a gente fala assim, ai, como que é bonita, né? Nossos primeiros olhos. Como que é bonita, olha como que ele é bonito. E aí a gente já se interessa. Só que eu quero falar para vocês que é jovens e adolescentes. Primeiro, você tem que ter uma amizade com a pessoa. Por quê? Por que amizade com a pessoa? Porque você tem que saber se essa pessoa tem um relacionamento muito bom com a sua família. Por quê? Por que ela tem... Porque aquele que é um filho obediente, futuramente ele vai ter uma casa de bênçãos. Ele vai ter uns filhos que ele vai conduzir aqueles filhos dentro da casa do Senhor. Eu quero falar para vocês, jovens, né? Namora com quem é da igreja. Busca aquele que é da igreja. Né? Se você está pensando aí, ou futuramente vai pensar, um conselho que eu e o Jean te dá. Namore com alguém da igreja. Por quê? Eu estava olhando que aquele que namora com quem é da igreja acha que vai trazer a pessoa para dentro da igreja, mas não consegue. É muito difícil você trazer o seu namorado, o seu homem que você já casou, a sua mulher que você já casou para dentro da igreja. Então, um conselho que a gente quer trazer para vocês, namore com quem é da igreja. Aquele que... Eu estava escutando uma ministração esses dias sobre relacionamento. E aí o pastor falava assim, como você escolher a melhor pessoa para você? Ele fez uma pergunta. Como você escolheu a melhor pessoa para você? Você tem que olhar para ela ou para ele e ver se ele ama a Deus mais do que você. Aí me perguntei, por quê? Porque aquele que estiver fraco fortalece o outro. E aquele que, né? E assim vice-versa. Porque quando você ama Deus mais do que seus amigos, mais do que o seu namorado, mais do que seu namorado, mais do seu marido, Deus ele entra dentro do nosso relacionamento e aquilo que está desestabilizado, Deus estabiliza, Deus ajuda. Eu acredito que um relacionamento de 30, 40, 50 anos, se não tiver Deus como centro, não vai para frente. Hoje em dia você vê que muitos homens casados, mulheres casadas, terminam por coisas pequenas, por coisas bobas. Você vê, talvez não é por uma coisa tão séria, mas pouquinhas coisas estão tirando a pessoa do sério e estão fazendo que a pessoa termina. E a gente vê que é um assunto muito sério, porque quando a gente faz uma aliança ali, que a gente se torna uma carne só,
é para a vida toda. A Bíblia fala sobre casamentos para a vida toda. Deus não fala pra gente que um casamento, ele, por pequenas coisas, a gente tem que terminar. Deus fala que a gente tem que permanecer, que a gente tem que orar, que a gente tem que pedir. Então vocês que é jovens, vocês que é adolescentes, né? Namora, busca alguém que é cristão. Quando eu comecei a namorar o Jean, né? Ali, quando conheci ele, a gente conheceu... Antes da gente namorar, a gente se conheceu por 1 ano e pouquinho da igreja. Então eu conheci a mãe dele, eu conheci o pai dele, eu conhecia a vida dele, ele conhecia a minha vida, ele sabia de onde é a minha família, eu sabia de onde era a família dele. Isso é necessário você saber. Isso é necessário. Com quem são os pais? Quem são as pessoas que vocês estão se relacionando? Porque depois lá na frente, quando você estiver casado, já não tem mais volta. Já não tem como você voltar atrás. Então pensa bem antes de você tomar qualquer atitude sobre isso. E ali quando eu olhava pro Jean, né? Aí eu olhava o filho de pastor, né? O Jean é filho de pastor, de pastora. Não, né, irmãos? E a gente tem que buscar isso para nossa vida, o melhor, né? Glória a Deus. E aí a gente começou a namorar, como a pastora falando, a gente começou a namorar, a gente namorou. E eu digo uma coisa para vocês, namoro é um preparamento pro casamento. Você olha jovens aí fora, namora por namorar, fica por ficar. E Deus não se agrada disso, sabe por quê? Porque você é o templo do Senhor. Você sabia que o Espírito de Deus habita em você? Você já viu um templo que é do Espírito de Deus? Falar o português, né, irmão? Você tá beijando uma boca aqui, uma boca ali. Não, Deus não quer isso. Sabe por quê? Porque Deus, quando você nasceu, Deus ele sempre quer preparar o melhor para você. Sempre Deus está preparando sempre o melhor. Então, espera no Senhor. Ali eu e o Jean casamos, né? Aí a gente está há 6 anos casado, vamos para 7 anos, 9 anos juntos. E vou falar para vocês, é mar de rosas quem é da igreja? Não é mar de rosas. Mas quando a gente está na presença de Deus, é um ajudando o outro. É um cúmplice do outro, né? Para vir aqui hoje ministrar para vocês, falar com vocês, a gente teve um preparamento nós dois juntos. E isso é que Deus quer para a sua vida. Não a pessoa, uma namorada ou um namorado que tem um pensamento e você tem outro. Você está aqui servindo a Deus e a pessoa lá de fora não conhece Deus. E aí você vai se relacionar com essa pessoa. É mais fácil ela tirar você de dentro da igreja do que você colocar ela dentro da igreja. Você vê isso, acontece isso. E aí você vai viver aquela vida sofrida, porque não foi algo preparado para você. Não foi algo de Deus preparado para você. Bem, quer falar alguma coisa sobre isso? Bem, a Mirelle tá falando tudo que eu tava querendo falar, né? Só que isso é verdade que ela falou aí. A gente é jovem, né? Quem tem namorado aí? Alguém dos meninos tem namorado? Alguma menina tem namorado aqui? Todo mundo solteiro? Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quando eu falei assim, eu quero casar, quero namorar com alguém. Eu fui lá, falei, Senhor, eu sempre conto para as pessoas que estão próximas nossas, né? Eu ajoelhei no púlpito da igreja e falei, Senhor, eu quero uma mulher para mim casar, para mim namorar, para mim casar. Que ela seja morena, baixinha. Só que eu esqueci de falar para Deus, que ela seja menos brava, né? Porque essa mulher aqui é brava, irmãos. Mas é minha bênção. Então, vocês aí que estão, meninas, meninos, vamos se preparar mais um pouco, né? Para casar. Vamos terminar os estudos, né? Vamos começar uma faculdade. Quem terminou os estudos aí? Quem está no ensino médio? 3º ano. Aí o Diogão, tem uns meninos bonitos aqui que eu tô vendo. Entendeu? Então, meninas e meninos, vamos se preparar mais, vamos estudar. Vamos dar uma estrutura para quando vocês falarem, agora eu quero namorar. Depois do namoro, preparamento para o casamento. Amém? E eu sou que nem a Mirelle, é que nem eu. Ela fala mais e eu falo menos. E é assim que a gente se completa. Na igreja é assim, né? A gente fala, a gente tem os projetos. Vamos fazer nossos projetos? Sim. Mirelle, vamos fazer assim, assim, assim. E a Mirelle vai lá e executa. E assim na nossa vida.
Então, jovens, sobre namoro, nós queremos falar para vocês nesse aqui, nesse tópico. E ali Jacó, né, como alguns conhecem, orou, trabalhou, né, por 7 anos. Só que aí Labão, né, foi lá, trapaceiro, porque Labão era um homem trapaceiro. E deu sua irmã, né, que era Lia. E aí, irmãos, ele foi trapaceado, mas mesmo assim ele não desistiu. Ele ainda trabalhou mais 7 anos para ter Raquel. Então, Jacó teve que esperar 14 anos para ter a sua bênção. E muitas das vezes a gente pede algo para Deus e a gente quer que Deus resolve amanhã. Quer que Deus resolve hoje. Quer que Deus nos entrega hoje. Mas Deus, com tantas coisas que a gente pede para Deus, na experiência que a gente já tem, a gente começa a entender que tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Você está pedindo algo para Deus hoje, permanece, fica firme. Se você está pedindo um cônjuge, detalha ele, né? Uma vez eu escutei a ministração do pastor Mariano falando, né? Como que ele detalhou para ter a pastora Esther, né? E Deus quer isso. Deus é Deus de detalhes, né? Ele quer que você fale para ele aquilo que você quer. Um homem que você quer, a esposa que você quer, né? Talvez a gente acha que, será que Deus vai ouvir isso? Não, Deus quer. Deus quer ser íntimo de você. Deus quer ouvir aquilo que você quer. Aleluia. Eu creio, eu acredito nisso, né? Eu não orei para ter um filho de pastor, mas amei, né? Aleluia, Jesus. Mas eu trago isso para vocês entenderem um pouquinho sobre isso. Espera, estuda. Tem algo, talvez aquele menino quer namorar, mas nem trabalha ainda. Vai levar a menina para a sorveteria como? Vai levar a menina para comer pizza como? Né? Então vai trabalhar, vai construir suas coisas. Vai pedir dinheiro pro pai? Né? Vai pedir dinheiro pro pai para poder levar a menina lá. A menina não lava nem uma louça? A menina não lava nem a louça. Não estica nem a cama? Aí, irmãos, eu fui... Eu creio que não tem menina aqui assim, né? Não tem não. Aqui é tudo uma bênção. Amém. Eu fui... Aqui quem conhece a minha avó, né, Manice? Fui criada pela minha avó era daquela bem... Né, irmãos? Uma bênção. Então eu tinha que lavar louça, tinha que limpar a casa, tinha que fazer tudo. E ali, igual o Diogo falou que às vezes a gente se ira, né? Ai, por que tá mandando eu fazer? Tanta coisa eu tenho que fazer. E aí hoje eu vejo como mulher casada, como foi bom tudo que minha avó me ensinou. E eu ia no portão, minha avó falava assim, quem fica no portão, né? Tá procurando o que não quer. Então passa pra dentro. Não tenha nada preparado aí pra você ir fora. Então minha avó era daquelas bem... E hoje eu vejo que tudo Deus colocou certinho. Eu esperei tempo para ter filho também, deu um preparamento também para ter filho. Então eu agradeço a Deus pela vida da minha avó, porque ela me ensinou. Hoje eu cozinho, lavo, faço tudo, né? Faço sim, irmãos, faço sim. Então, mas graças à sua avó, né? Graças à minha avó. Aí, viu que benção? Então, se o papai e se a mamãe tá falando pra vocês fazer, faz. Lá na frente, tem uns meninos aí também, ó. Vamos ajudar as meninas. Vocês querem casar e não querem lavar a louça? Né? Deus. A gente chega lá meio contrariado do serviço, né? Meio pegado. Tem que lavar uma louça aí. Entendeu? Então não adianta nada. Se o papai e a mamãe mandou fazer, vai e faz. E se você quer namorar com alguém, olha lá na casa dele. Chegou na casa dele, o gurizão deu benção pro pai, a menina deu benção pra mãe e seguiu as diretrizes, os princípios que está aqui na Bíblia. Você fala, Senhor, se for da sua vontade, eu quero esse rapaz. Mas então, irmãos, o princípio é isso, de um casamento, de um relacionamento. Os dois têm que andar junto. Então vocês têm que procurar uma pessoa que é da igreja, que é cristã, que tem os princípios. Daí se você casa com uma moça que não é, que é uma espírita, você casa com uma espírita. E aí? Você quer ir para a igreja, a menina quer ir lá para bater um tambor, quer ir para uma roda para mesa branca? Tem isso, né? Então vamos procurar quem é da igreja. Amém? Amém? Então ficou um pouquinho claro para vocês? Amém. A gente interagir, né, irmãos? Não ficar aquele negócio, né?
fato, a gente interagir, né, com vocês pode falar também, talvez vocês tenham alguma dúvida sobre isso, né? Talvez o que Deus fala sobre isso, né? E a gente está aqui, talvez para tirar a sua dúvida. Se a gente não conseguir, ou os pastores conseguem. Então, assim a gente vai seguindo. E a última coisa, uma das últimas coisas que a gente quer falar para vocês, não menos, mais importante que a gente veio para falar para vocês, é sobre relacionamento com Deus. O que Deus quer de mim e de vocês? O que Deus quer sobre relacionamento com Ele? Porque a gente vê muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas não conhecem Deus. Muitas pessoas estão adorando a Deus, mas não é íntimo dele. Não ouve Ele. Não consegue ouvir Ele. Por quê? Porque falta aquele arrependimento. Ele sabe aquele arrependimento da alma mesmo? Que você começa a falar com Deus e as lágrimas começam a descer. E você começa a falar para Deus: Senhor, eis-me aqui, eu sou tua filha, eu sou teu filho, eu quero ser íntimo contigo. Talvez quem está lá fora fala que é uma vergonha, né? Sabe? Você se arrepender, você tá se humilhando. Mas Deus quer isso de mim e de você. Se humilhar, buscar, aleluias. Eu creio, irmãos, a gente está em uma pandemia, mas eu acredito que Deus, Ele sabe o tempo de todas as coisas. E Deus, Ele tem livrado muitos, porque Deus, Ele ama. Aleluia, Jesus. E hoje você vê muitas igrejas fecharam. A gente teve aquele tempo que não teve culto, né? Quem ficou aqui sem culto? A gente ficou lá um tempo sem culto na igreja. E você viu que as pessoas estavam desesperadas. Sabe? Você via que as pessoas estavam desesperadas para falar com Deus, para ser íntimo de Deus. E talvez a gente tenha a oportunidade hoje, eu e você temos a oportunidade, e a gente não busca Deus verdadeiramente, de toda a nossa alma. Entregar aquele louvor de toda a nossa alma, de todo o nosso ser. E você sentir aquele arrepio, e você sentir Deus te abraçando. Talvez Deus quer que você fale: Senhor, me abrace, me ajuda. Talvez lá dentro da sua casa eu não conheço o que você passa. Tem muitos jovens e adolescentes que têm sofrido depressão, têm sofrido calúnia. Tem jovem que sofre calúnia e está sofrendo muitas coisas porque falta Deus, falta o Espírito de Deus. Falta sentir Deus. E ali quando a gente olhava para relacionamento com Deus, ali em Mateus 22, 37. Se você quiser abrir, pode ficar sentado, tá? 22, 37. Fala assim: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. O que você tem colocado